O mistério da vida humana. O homem não foi criado para nascer, crescer, envelhecer e depois morrer. Isso é muito pouco. A vida passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida humana passa como passa um navio no horizonte. O homem foi criado para fazer parte do propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um plano a ser cumprido. E o homem foi criado para fazer parte desse plano de Deus, para que através desse homem, Deus possa cumprir esse propósito. O dinheiro, a educação, o prazer, o sucesso não preenchem o vazio que há no coração do homem. Todo homem tem um vazio em seu coração. Esse vazio é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esse vazio. Nada mais, amigo, pode preencher o vazio do coração do homem. O homem tenta tantas coisas. O homem tenta ficar rico. O homem estuda. O homem trabalha. O homem cria família e tudo isso é muito bom. Nada disso pode-se dizer que é ruim, mas é muito pouco para o plano que Deus tem para o homem. O que satisfaz o homem é conhecer o seu Criador e o seu plano eterno. É isso mesmo. O que satisfaz o homem é conhecer o seu Criador, é conhecer a Deus, conhecer o seu plano, saber que o homem, que essa pessoa, que eu e você, estamos inseridos no plano de Deus. Que maravilha! Deus não nos criou para sermos animais racionais. Isso é o que a ciência diz. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para cumprir o propósito, para cumprir o plano de Deus. Deus ama o homem acima de qualquer coisa que ele tenha criado. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus ama tanto o homem que deu-nos o seu maior tesouro. O maior tesouro de Deus é Cristo. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Muito bem. Como já dissemos, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os animais foram criados segundo as suas espécies. O cachorro segundo a espécie de cachorro, o gato, o leão e assim sucessivamente. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como a luva, vamos colocar uma luva como exemplo. Assim como uma luva foi feita à imagem e semelhança da mão, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Uma luva jogada em um canto, jogada num guarda-roupa, numa gaveta, onde quer que seja, ela não tem nenhum sentido, nenhum significado, ou, melhor dizendo, ela não tem nenhuma serventia para o homem. Mas quando chega o inverno, o homem então calça aquela luva. E aquela luva esquenta, aquece a mão do homem. E não apenas isso. Ela expressa o movimento da mão. Você não está vendo mais a mão, está vendo a luva. Mas quando os dedos mexem, você vê a luva se mexendo. Assim também foi Deus. Deus fez o homem como um vaso para conter o próprio Deus. Então, quando Deus se move dentro do homem que abriu o seu coração para ele, o próprio Deus é visto através da vida, através do falar, através das atitudes desse homem. Romanos 9, capítulos 23 e 24, fala que o homem foi criado como um vaso para conter a vida divina, esse grande tesouro. Deus, na verdade, quer ser o nosso conteúdo, assim como a mão precisa ser o conteúdo da luva. O homem foi criado também com 3 partes. O homem
possui um espírito, uma alma e um corpo. O corpo expressa o que a alma sente, não é? Na alma nós encontramos a emoção, a vontade e o pensar do homem, a mente do homem. No espírito do homem nós encontramos a consciência de Deus, a intuição de que Deus existe, e também somente no espírito o homem pode ter comunhão com Deus. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deus quer preencher esse vaso a partir de onde? A partir do espírito humano. Então podemos dizer que o espírito do homem, que foi feito para conter a Deus, é como esse vaso, é como essa luva, não é verdade? Nós não fomos criados para conter apenas, vamos dizer assim, comida em nosso estômago ou conhecimento em nossa mente. Não, nós somos criados para conter a própria vida de Deus dentro do nosso espírito. O que você acha disso, amigo? É algo maravilhoso, não é? Muito bem. Mas nós sabemos que, apesar do homem ter sido criado perfeito, de Deus ter criado o homem totalmente perfeito, o homem caiu. O homem pecou. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito que todo homem pecou e carece da glória de Deus, e carece da misericórdia de Deus. Todos pecaram e tornaram-se pecadores. Infelizmente, eu sou um pecador e você também é um pecador. Pecador tem como natureza pecar. O que um pecador faz de melhor, amigo, é pecar. O que um cachorro faz de melhor é latir, não é? Assim como na natureza do cachorro existe aquele instinto de latir, na nossa natureza existe o instinto de pecar. E você pode conferir isso na Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23, Evangelho de João capítulo 3, versículo 19 e Romanos capítulo 3, versículo 12. Olha, creia na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se disserem para você alguma coisa que está fora da Bíblia, peça à pessoa para mostrar a você se está na Bíblia. Se estiver, louvado seja o Senhor. Se não estiver, tome cuidado, tome cuidado. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e que ele é o pai da mentira. E diz também que Deus é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a verdade. Ela foi deixada para nós, para que a gente não ande como sem paz e sem Deus neste mundo. Pelo contrário, mas para que nós todos possamos ter uma íntima comunhão com Deus, conhecendo o que está no coração dele. Então, os resultados do pecado são terríveis. Efésios capítulo 2, versículo 1 fala que, quando pecamos, o espírito humano fica amortecido. Fica como que morto. Deus não tem acesso a ele. Existe uma parede do pecado que impede a Deus de comunicar-se com o homem. A mente do homem, que faz parte da alma, torna-se rebelde. Ela não quer aceitar as coisas de Deus. A nossa mente não ama a palavra de Deus. Essa é a verdade. Nós não queremos admitir que necessitamos de Deus. A nossa mente é muito rápida, amigo. A nossa mente, ela vai para qualquer direção. Não é verdade? Existem tantos enganadores, tantos falsos cristos por aí. A nossa mente precisa ser colocada no espírito, porque quando o homem pecou, a mente do homem tornou-se rebelde. E quando o homem pecou, o corpo começou a expressar esse pecado que está dentro de nós. Então, o corpo peca, através da luxúria, através da imoralidade, através das mentiras, através de tantas coisas. Eu não preciso falar com você que você é um pecador. Na verdade, você sabe que você é um pecador. Eu também sei que eu sou. Com a queda do homem, ele tornou-se como, vamos dizer, uma televisão estragada. Uma televisão sem controle. Por isso não tem como você receber a imagem que vem do transmissor.
Em nada adianta você ter uma televisão em sua casa e ela não captar nenhuma imagem, não é verdade? Assim também nos tornamos enfermos em nosso espírito. E esse órgão que foi feito para receber a vida de Deus está estragado. Tornou-se como um homem mudo ou surdo, que tem a boca, que tem o ouvido, mas não tem a função nem de falar ou de ouvir, não é? Lá em Tito capítulo 3, versículo 5, fala mais ou menos assim: não por obras de justiça praticadas por nós. Não, nenhuma obra que o homem faça por si mesmo pode justificá-lo diante de Deus. Nenhuma obra que o homem faça, independente de Deus, sem Deus, pode nos justificar diante de Deus. Nem obras de caridade, sabia? É verdade. Nem obras de caridade, nem padrão moral elevado. Tem pessoas que têm um padrão moral elevadíssimo. São pessoas corretas, pessoas sinceras, bons pais de família, bons trabalhadores. Quem sabe você seja essa pessoa. Mas isso não pode justificá-lo diante de Deus com relação ao seu pecado. Nem também você dar as coisas aos pobres, fazer obra de caridade, dar agasalho àqueles que estão sentindo frio. Tudo isso é muito bom. Mas não tem nenhum valor com relação à salvação. E nem mesmo a religião. A religião é algo terrível. Deus não ama a religião, pelo contrário. Deus odeia a religião. Porque a religião, ela tenta ocupar o lugar de Deus no coração dos homens. Existem pessoas que amam mais a religião do que a Deus. Você fala com ela a verdade da palavra e ela fica triste com você. Por quê? Porque ela ama mais a sua religião, ama mais as tradições religiosas que ela recebeu da sua família, dos seus pais, dos seus avós, do que a palavra de Deus. Isso não é bom. Nada pode salvar o homem, amigo. Nada fora de Deus pode salvar o homem. Quando nós pecamos, a nossa natureza passou a ser uma natureza pecaminosa. E o homem, então, tornou-se pecador. Por isso, ele peca. O homem, então, carece da misericórdia de Deus. O homem carece da glória de Deus. Todo homem, amigo, de qualquer nacionalidade, qualquer que seja a sua cultura, qualquer que seja a sua cor, todo homem necessita da misericórdia de Deus. Por isso foi necessário que Deus mandasse o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser a nossa redenção. Louvado seja o Senhor.